Rodada do quarto ciclo, João. Sim. Já, ó, foi mal falar teu nome, estragou o segredo. Estragou o segredo. Já, ó. Das rodas de conversa da Batalha do Terminal, irmão. A gente teve 4 rodas de conversa já. O primeiro ciclo foi importante, nós já somos. Agora devemos ser necessários para a nossa quebrada. Que é o quê, mano? Como é que você é necessário para a tua quebrada, BH? Fazendo poesia pros manos lá da tua quebrada que às vezes tá com depressão, não sabe o que é saúde mental, e aí tu vai e escreve, e aí ele para e pensa, caralho, eu posso expor meus sentimentos sem ser julgado? Existe um caminho da felicidade chamado Batalha do Terminal, onde eu posso dialogar sobre os meus problemas mentais com outro cara, com outra mina. Segunda rodada, meu mano Fritz, foi aprendendo a ler, olhando o mundo à volta. Por quê? Porque, mano, o que adianta você querer ser necessário e você não ter instruções para modificar o seu território, mano? E nós, pretos, periféricos, viados, LGBTQIAPN+, pessoas com perfil cognitivo divergente, que moram lá no fundão da quebrada, que pega o baú de 4 horas para chegar no trabalho e depois não recebe nem hora extra porque o patrão é chato e tem o exército de reserva querendo ter um emprego. A gente tem que aprender a ler como? Olhando o mundo à volta. Então o segundo tema foi aprendendo a ler, olhando o mundo à volta. Mas aí beleza, a gente aprendeu a ler, olhando o mundo à volta, mas tem que saber o que ler. E aí veio o terceiro ciclo, que foi fértil como terra preta é a mente do vilão ou da vilã, né? Que é o que, mano? Você tem que saber filtrar para que você possa crescer. E agora, no quarto ciclo de rodas de conversa, é caminhos do hip hop. Primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui agora, depois de ter falado várias coisas, vou chegar onde eu queria chegar. Nunca, jamais na vida de vocês confundam caminho com estrada. Beleza? No final desse ciclo a gente vai entender o porquê. Mas hoje eu trouxe aqui um dos mestres, um dos griots, pioneiros. Griots são os espíritos ancestrais da voz. Por que eu chamei ele? Porque esse cara, além de ser um ótimo MC, um ótimo produtor, ele também é um ótimo escritor. E ele tem um livro que casa com esse ciclo que se chama O Extraordinário Caminho da Pessoa Comum, Ted. Já leu esse livro? Ainda não. Eu vou te emprestar para você ler. E olha que eu não empresto o livro, você vai ter que ler lá em casa. Sob minha supervisão. Não, vamos se encontrar em algum lugar antes da batalha, a gente lê junto. Porque eu sou ciumento. Ainda mais esse que tem dedicatória. E para chamar ele para cá, eu queria ler um trecho desse texto. E aí eu vou falar barulho para o Birubiru e vocês gritam como se fosse o torcedor do Botafogo quando vê o Mané Garrincha. Demorou? Então vamos lá, atenção para a leitura. Vamos lá, atenção para a leitura. Nessa selva de concreto que rodeia o meu caminho, todos querem ser leões. Eu prefiro ser passarinho. Gostou, Franco? Então faz muito barulho para Birubiru Ribeiro! É igual a torcida do Botafogo. É pouca gente. Mas é barulho. Porra, satisfação imensa aí, família. Meu mano Morfeu, Batalha do Terminal. Eu trouxe 4 livros aí para deixar para os semifinalistas da batalha. Então, quem for para semifinal aí. Quer dizer, vocês decidem como for melhor. É isso mesmo. Né? E aí, Não, vai ser melhor ainda. Eu acho que tem que deixar um. Isso aqui são 4 semanas, né? pode ser também. O campeão dessa semana. Pode ser. O campeão da semana que Pode vem. ser também. Demorou? Se quiser, aí passa pro outro. Passa pro outro. Maneiro, família. Boa ideia. Gente, o silêncio é uma vez. Mais uma vez, satisfação imensa pelo convite. Pra quem não me conhece, eu me chamo Viro Ribeiro.
eu era o Birubiru das batalhas, depois mudei o nome artístico para Biro Ribeiro. Além de trabalhar com as batalhas de rimas, eu tenho outras funções dentro desse universo cultural. Eu sou produtor cultural, trabalho organizando eventos. Dentro da batalha já estive em diversas funções, como mestre de cerimônias apresentando, como jurado, como organizador. Sou o organizador da Batalha do Neurônio há 14 anos. Ano que vem a gente vai fazer 15 anos, a gente quer fazer uma programação especial, a gente conta aí com todos vocês. Neurônio é a única batalha do Distrito Federal que ela acontece no modelo conhecimento, periodicamente, né? Todas as edições do Neurônio são batalhas temáticas e a gente acredita nisso não por querer ser diferente ou coisa do tipo, mas apenas para ter um outro jeito e uma outra temática de se abordar a cultura do freestyle, que é uma cultura muito viva e, enfim, muito rica e que a gente pode explorar de diversas maneiras. E por além disso, eu tenho uma vida com empregos formais, que é um que eu vou falar um pouco sobre o extraordinário caminho da pessoa comum. Todos nós somos pessoas comuns, mas temos caminhos extraordinários, jornadas extraordinárias. E quero falar um pouco sobre a eterna batalha sobre viver o que se ama e viver do que se ama, que são coisas diferentes, mas que caminham juntos de alguma maneira. É muito difícil viver do que se ama. Quando eu falo viver do que se ama, é viver financeiramente disso, você ter uma recompensa financeira, um salário digno, justo para você, para sua família e tudo mais. Por diversas vezes a gente tem que complementar nossa renda fazendo um freela, tendo um trabalho formal. Eu trabalho no hospital público, não tem nada a ver com a minha pessoa, tipo assim, meu nome é Fernando, pra quem não conhece, tá ligado? Fernandinho. E eu trabalho nesse hospital há mais de 15 anos e é muito engraçado porque lá eu trabalho com óbito, eu trabalho com a morte. E na rua eu trabalho com a vida, eu trabalho com a cultura, eu trabalho com o freestyle, eu trabalho com o fazer da cultura viva, a cidade sendo viva, existindo através de nós que organizamos os movimentos culturais, seja da cultura hip hop, seja da batalha de rima. Por mais poético que possa parecer, eu acredito que existe uma poesia nisso, também é um pouco da vida real. Muitas das vezes eu já me senti menos artista quando eu estava lá sentado no hospital assinando uma declaração de óbito. Às vezes eu recebia uma declaração de óbito de uma pessoa que tinha acabado de morrer, que às vezes era mais nova do que eu, e eu ficava olhando para aquele papel, eu ficava pensando, tipo assim, porra, será que essa pessoa conseguiu realizar os sonhos dela? Ou será que o sistema a esmagou a um ponto de que ela não teve opções e tudo mais? E por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes a gente, por estarmos imersos nesse meio das redes sociais e tudo mais, a gente se baseia pelo recorte que as pessoas postam nas redes sociais, mas aquilo é só um recorte. Às vezes você vê um cara postando uma ostentação, mas ele está devendo um monte de gente, então aquilo não é a realidade. E muitas das vezes a gente se apega às exceções, ao invés de nos apegarmos à regra, que são a realidade. Esse caminho da cultura, o caminho das batalhas de MCs como um todo, ele é uma batalha diária. Aqui é só um trecho da batalha dos 45 segundos, de você ter que derrubar 4 oponentes, 4 MCs para sair com a folhinha. A batalha continua quando você vai para sua casa, quando você volta, para você ter um sustento, para você ter uma vida digna, para você ter saúde mental num sistema que é massacrante, num sistema de escala 6x1, de salário indigno e tudo mais. Então, acho que o primeiro salve que eu gostaria de dar é esse. Ninguém aqui é menos artista ou é menos importante para a cultura porque às vezes precisa fazer um outro trampo ou porque às vezes está trabalhando numa outra parada que está distante desse mundo artístico. Às vezes é esse corre que vai te dar um retorno para você investir na sua parada. Esse livro que o Morfeu está na mão, eu também consegui custear ele de maneira independente assinando a declaração de óbito do hospital. Então, eu não romantizo muito essas paradas. E tô falando isso também porque a gente teve uma perda muito brutal nesse final de semana, que foi do Mano Etec. Não sei quem conhecia ele lá do Gama. Um moleque muito novo. E foi uma parada que o Morfeu falou, da importância da saúde mental, da importância de termos espaços que nos acolham ao invés de nos reprimir. Muitas das vezes, e isso vale até mais para os homens, a gente sempre precisa ter uma postura mais sisuda, mais firme, não se abrir tanto, não se mostrar vulnerável, não chorar, não demonstrar emoção, dizer que homem não chora. E isso vai contra o que é a natureza humana. O ser humano, ele é sentimento também. Então você não é menos homem porque você está chorando, porque você demonstrou uma fraqueza ou porque a sua orientação sexual é diferente da do seu parceiro. E o hip hop, ele é um movimento que nasceu do acolhimento e nasceu inclusive em condições periféricas, para que as pessoas parassem de guerrear e celebrassem a sua cultura de maneira comunitária, com uma coletividade.
os pioneiros e as pioneiras do hip hop, eles falaram, vamos parar de se matar, vamos celebrar isso na dança, na música, vamos guerrear na batalha de rima, vamos guerrear na dança, na música, na rima, o meu bloco contra o seu bloco, o meu bairro contra o seu bairro, mas que a gente não tem mais esse contexto de violência. A violência já está presente de diversas maneiras nos nossos estados. A gente não precisa reproduzir mais violência todos os dias. E é engraçado falar disso, porque a gente tem no contexto de batalha de rimas, que é uma batalha, mas com certeza também um dos movimentos mais acolhedores que eu já tive. Com certeza eu sou uma outra pessoa depois de ter tido a experiência com batalha de rima e de ter moldado a minha vida através disso. E tô falando assim, sem muito roteiro. Tinha preparado um roteiro, mas falei, vai, vou fazer de freestyle porque acho que é melhor, tá ligado? Eu já fui bom de batalha de rima, juro pra vocês. Podem acreditar Com certeza. Acreditamos muito. Mas tô bem, né? Eu comecei a batalhar em 2010, ou seja... Tô bem, tá vendo? Não tinha nem... Não precisa rezar, mano. É sério. Eu comecei nos 2000. Quando eu comecei... Caraca, Hã? papalé. Comecei nos 2000. Aí, tá vendo? Nessa época que a gente começou, não existia a perspectiva de viver de batalha de rima. Isso era um contexto financeiramente impossível, era inviável. Você tinha exemplos, por exemplo, do Emicida. Mal existia batalha. Isso aí é um ponto importante de se lembrar. A gente tinha, em Brasília, uma batalha periódica por mês. Se você mandasse mal hoje, você só ia conseguir mandar bem, meu amigo, em setembro ou em outubro. E isso também foi uma expansão do nosso movimento. Hoje em dia nós temos batalhas todos os dias acontecendo em quase todas as RAs aqui do Distrito Federal. Hoje está tendo batalha em outros lugares, tem uma batalha na Universidade de Brasília hoje, tem outra batalha em outro canto. E nós temos, hoje é difícil você ter uma lista de MCs que não fecha com 16 MCs e fica gente de fora. Então isso também é uma expansão do nosso movimento a nível local e também a nível nacional. Nós temos competições nacionais que têm uma grande premiação em dinheiro. Nós temos a Liga FMS, por exemplo, que rodou o Brasil, que foi meio que um sonho utópico de rodar o Brasil com estrutura e com várias pessoas envolvidas e fazendo com que isso acontecesse de maneira assim real por pessoas que também pavimentaram esse movimento. Então assim, essa dimensão que se tomou as batalhas de MCs, ela é fruto de muitas pessoas que trabalharam lá atrás e que muitas delas nem estão mais no movimento, mas que tiveram a sua parcela de contribuição. Eu também gosto de falar um pouco sobre essa parcela de contribuição porque muitas das vezes os MCs, eles acreditam que a única maneira de dar certo nisso é estando nos rings da batalha. E eu sou um exemplo de que não necessariamente você precisa estar nos rings para trabalhar com batalha de MCs. Muitos de nós queremos ir para o nacional, mas quem quer organizar um nacional? Quem quer ser jurado de um nacional? Quem quer estar na cobertura audiovisual de um nacional? Isso também é trabalhar com rima, isso também é trabalhar com música. Eu sempre dou esse salve na molecada que me procura, tipo, porra, por que você não faz mais, por que você não trabalha mais com batalha de MCs? E eu falo, não, pelo contrário, todos os dias eu trabalho com batalha de MCs. Eu tô dentro das unidades de internação, às vezes rimando, eu tô lá no Elemento em Movimento com a Batalha do Neurônio, eu tô levando a batalha para outros espaços, para as escolas públicas, e essa é a minha maneira atual de contribuir. Tô produzindo, tô escrevendo projetos, eu precisei desenvolver uma outra expertise dentro desse universo, até para viver disso mesmo, financeiramente falando. Porque eu também acho que o dinheiro, ele no nosso movimento, por muito tempo a gente não soube como lidar com grana, e ele é um instrumento vital para que a gente consiga realizar os nossos sonhos e tirar os nossos planos do papel. Por mais que seja utópico, você falar, vou viver do meu sonho, é lindo você falar isso, numa letra de música é legal, mas e na prática, como você vai viver do seu sonho? Como você vai pagar a sua conta com o seu sonho? Como você vai fazer com que isso se traduza numa verba para você, para os seus, para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, enfim. Esse desafio, ele é diário, por isso que eu falo que a batalha é diária. Como diria o mestre Emicida, no fim das contas, fazer rima é a parte mais fácil. Isso você vê que o cara é visionário, porque ele escreveu isso há 15 anos atrás. E quando você enxerga um cara que é um exemplo da trajetória como Emicida, desde sempre ele teve uma mentalidade empreendedora. Parece até papo de coach, mas não é não. Eu acho que é um papo da gente entender como que funciona o sistema e entender as brechas que o sistema dá pra gente ocupar essas brechas e fazer com que os nossos sonhos se tornem realidade. Ele fazia rima, mas ele tinha uma empresa que produzia o disco dele, que produzia as roupas dele, que fechava os shows dele. Aí depois de um tempo ele não precisou de mais ter empresário, porque ele tinha um irmão que era o próprio empresário. Ele foi se tornando independente e foi criando esse império, trazendo os dele para trabalhar com ele.
E eu acho que essa é talvez a nossa utopia mais real, é você conseguir viver mesmo do seu sonho e trazer aqueles que pavimentaram esse sonho contigo para que consiga viver junto com você. Hoje dentro da Batalha do Neurônio a gente tem uma equipe de umas 12 pessoas e quase ninguém deles faz rima. Tem eu, Fernandes e Nenzinho que já fez rima, todos nós aposentados da batalha, tipo assim. Fernandes... Não vou rimar por enquanto. Foi só um charme no Instagram lá, tá ligado? Vai tirar o voto. Não, essas garras não estão afiadas. Eu vi só porque você comentou que. Não Comentou comentei. os olhinhos lá. Pus uma enquete no Instagram. Mas enfim, Olha, ele veio só. Tu veio da onde? Eu vim do Paranoá, mano. Chamou na Na responsa, BTO você pô. Chamou na responsa. Eu vou abrir depois as perguntas pra vocês aloprarem o Birubiru. E eu faço uma metáfora que eu sempre troco essa ideia com a galera, de que nós somos o animal polvo, com vários tentáculos, e cada tentáculo é algo que você pode explorar artisticamente ou profissionalmente para que você consiga viver da sua parada. Além de ter trabalhado no hospital público, eu fui professor de inglês, dei 6 anos durante a aula de inglês, foi uma das experiências mais legais da minha vida ter sido professor. Comecei a escrever desde muito cedo, então assim, sempre tive vontade de fazer livro de poesia, lancei meu primeiro livro, estou no processo do segundo, me interessei por escrever literatura infantil, estou nesse processo de escrever livros para crianças e adolescentes, porque sempre fui apaixonado pela palavra. E eu falo isso para os MCs da batalha, vocês não são só freestyleiros, vocês são artistas da palavra, você pode ser o que você quiser, você pode escrever seu rap, mas você pode escrever música de outros artistas, você pode, enfim, fazer o seu som, você pode se tornar produtor cultural, você pode ocupar outro lugar dentro da batalha. Então tudo isso foi me moldando para ser a pessoa que hoje eu atuo dentro dessa cultura. E é a maneira como eu contribuo. Eu realmente não tenho tanto fôlego para estar batalhando sempre. As gerações vêm e vão. O melhor MC desse ano dificilmente vai ser o melhor MC do próximo ano. Mas as pessoas que organizam o melhor evento desse ano facilmente serão as que vão organizar o melhor evento do ano seguinte. O Nacional é organizado pela família de rua há praticamente 15 anos. A Batalha da Aldeia, os organizadores são o mesmo. Os nossos próprios exemplos. O Morfeu está no terminal há 9 anos. Nossas batalhas, elas já estão longínquas. Tem muito tempo de caminhada. O Neurônio está indo para 15 anos. E a parte mais gostosa realmente é criar, é fazer rima, é falar sobre isso. Mas é difícil fazer o burocrático. É difícil lidar com sonhos, de ser jurado. Então, nossa senhora, tenho vários desafetos aí na cena que fala que gosta de mim, mas eu sei que você não gosta. Porque um dia eu votei, o jurado não é humano, ou melhor, o jurado é humano, então às vezes ele erra, tá ligado? Tá vendo? Errei agora, que propósito essa pra falar. E, enfim, mas tudo isso faz com que são as habilidades que você vai desenvolvendo como profissional dentro dessa cultura, para que você vá explorando outros caminhos, até alguns que talvez você nem soubesse. Tem mano que me perguntou, pô, eu não quero mais rimar, eu quero fazer evento igual você faz, beleza. Seu desafio agora não vai ser mais treinar no modelo FMS, vai ser aprender a escrever edital. Você vai sentar, você vai estudar, você vai fazer um curso, você vai, sei lá, fazer uma parada para que você aprenda a discorrer sobre isso. E uma coisa que o Morfeu falou, que diferenciando o caminho da estrada e tudo mais, tem uma outra frase que eu gosto muito, que na real o sucesso ele não é a chegada, ele é a caminhada mesmo. As pessoas que você cruza, os MCs que você inspirou e que você foi inspirado por eles. Ter escrito a poesia que às vezes mudou a vida de alguém, sei lá. Eu já tive a oportunidade de pessoas que tatuaram frases minhas. Eu falo, caralho, você é maluco, como é que você fez isso? Tipo assim, escreveu uma parada aí pra sempre, mano. Que isso, tira isso da sua pele, pelo amor de Deus. Tipo assim. E é uma parada que já aconteceu comigo, acredito até em paradas mais místicas, assim, tipo, parece que é Deus, sei lá, tipo, mano, quando eu tô meio querendo desistir, vem alguém fala, ó, tatuei essa parada aqui. Eu falo, caralho, não posso desistir, mano, porque essa pessoa se inspira em mim. E eu acredito muito numa parada que é a inspiração mútua e constante. Quando eu comecei a rimar, eu fui inspirado pelo Douglas Jean, pelo Vinição, pelo Emicida. E eu sei que eu inspirei uma geração de MCs que vieram depois de mim e que também me inspiram. A molecada me inspira muito. Eu vejo um Jeff, eu vejo um MDG, eu vejo manos que dão a vida, que estão em outros estados, abrindo mão do convívio familiar, buscando um lugar ao sol dentro desse universo. A fome dessa molecada ainda me inspira. Não a ser um MC como eles, porque eu acho que esse ciclo mesmo já se encerrou, mas por dar o meu melhor dentro de um outro local que eu estou ocupando, como produtor cultural, como realizador, ou às vezes escrevendo um livro, escrevendo uma parada. Enfim, não sei quanto tempo já passou, né? Tá tudo certo?
É isso, né? É isso. Só. E, enfim, o que eu vou falando, às vezes eu gosto de falar, mas sou um pouco tímido também, às vezes, pra ir desenrolando as ideias. Você é da onde, mano? Tô de Patos de Minas. Patos de Mineiro, Minas, vai. Mineiro, exatamente. E sempre eu sempre me achei um cara acessível pra trocar ideia. Todo MC que já chegou pra trocar uma ideia comigo, às vezes pra pedir uma dica ou pra, enfim. Me sinto meio tio mais velho de vocês todos, mano. Eu acho que eu sou o mais velho aqui, de idade. E... Pra você e o Ronald. É? 36, tenho 36. Pra você é Ronald, de verdade. É mais velho? Ixi, eu sou, então eu tô te amo aí, velho. Caralho, parou essa idade. E aí? É eu, tu e o Ronald. E o Papaléu? 38. Ah, essa geração. 38, carregando. Mas nunca ter perdido a fome de realizar é uma coisa que manteve minha mente jovem. Até hoje eu penso sobre como contribuir para essa cultura e eu também desenvolvi outros interesses. Eu também não penso apenas em batalha de rima, eu penso em música, em literatura. Fui escrever músicas de outros estilos, tive essa experiência, escrevi música sertaneja, escrevi pagode, escrevi MPB, escrevi música crente. É sério? Tipo assim, Deus abençoe, literalmente, tá ligado? E aí a pessoa fala, pô, mas tu é meio prostituto, né, da caneta. Tipo, eu falei, não, eu sou um palavrista. Eu gosto de, se a parada é escrever, eu quero estar presente, quero estar envolvido. Já escrevi coisas que não são tão lúdicas, mas que foram necessárias, como projetos para o FAC, para a Lei Rouanet, para outras leis de incentivo, que também são importantes para tirar sonhos do que eu tinha na minha cabeça. Realizar uma batalha do neurônio com o Marechal, que foi quem inventou a modalidade de conhecimento. A gente tinha esse sonho, ele era um sonho, mas um sonho muito abstrato. A gente transformou esse sonho numa meta, como é que a gente ia fazer? Ah, por meio de um edital. Escreve o projeto, capta a grana, realiza o projeto, sacou? E isso também me satisfaz. Eu sempre também sou bem honesto. Se você só se enxerga dentro do palco, se você for para os bastidores, talvez você não vai conseguir se libertar desse ego. Tá tudo bem, mas às vezes você não descobriu que os bastidores também existe uma magia, também existe uma satisfação em você realizar, em você não estar nos holofotes, mas você estar por trás das câmeras e ver a parada acontecendo. Se isso te satisfaz, essa caminhada ela tende a ser mais longínqua. Você consegue, como eu estava falando, todo ano muda o melhor MC do nacional, mas a família de rua tá lá, realizando ele. Então são os mesmos manos, é o PDR, é o Osléo, é o Monge, é a galera da FDR. E isso é uma maneira de você trabalhar com essa parada também, sacou? E acho que é isso, mano. É isso. Família, temos aí perguntas. Alguém quer perguntar alguma parada pro Biro? O quê? A puxa bonde, filho, ponto de lança. Olha lá, hein, Breno, pelo amor de Deus. Vai me dar trabalho. Provocar também, se quiser. Provocar. Não vou batalhar. Então, a lista de falas aqui, ó. Brenda, Ronald, BH, mais alguém? Vai lá. Dentro de tudo que você falou e dentro da sua trajetória, não vou nem colocar como caminhada e de coisas, eu observo muito todos os MCs e as pessoas que agregam real valor dentro da nossa parada. Isso que você traz da questão, principalmente de estar por trás da realização dessas coisas, tem gente que não entende a seriedade que isso traz. Sim. E como que foi pra você, dentro desse universo, saber diferir, porque eu percebo isso muito quando, por exemplo, vocês, os anciãos do rap, vamos colocar assim das ruas aqui do Brasil. Velho. Então, tipo assim, não tô desmerecendo, gente, mas por uma questão de valorização. Justo. E aí eu vejo que você tendeu pra esse lado, e principalmente sócio-educativo. Como que foi pra você? Porque eu percebo que todo mundo acha que você tá se vendendo. Só que é muito disso que você botou em prática. Dentro desses sonhos, para além desses sonhos, tem como você ter outros caminhos que não executar somente da parte que você entende que vai ser real para você, mas também dentro do contexto que você consegue executar para os seus também. Aí eu queria saber como foi esse divisor de águas para você dentro da nossa cena, das pessoas que você convive e tal. Maneiraço. Como eu falei, quando eu comecei a batalhar em 2000, estamos com tempo ainda? Tá de boa, né? Avisa. Avisa, gente. Ah, gente, moral. vai lá. Pai aqui é hablante. 5 minutos aí, dá pra... Dá. Acho que tá de boa. Eu vou tomar muito tempo, não. Eu comecei a batalhar em 2010 e eu já trabalhava como professor de inglês e eu descobri como um hobby mesmo. Um brother me mostrou os vídeos de um tal do Emicida, foi assim que ele me apresentou. E eu falei, caralho, o filme do Eminem rola no Brasil, mano. Eu quero fazer, eu juro por Deus, foi esse o diálogo. Eu falei, eu quero fazer isso. Aí ele falou pra mim, para, mano, você não
vai dar conta. Eu falei, mano, eu já faço poesia, pra fazer de improviso, eu já escrevia poesia. Só que era, tipo assim, quando eu cheguei numa roda, não existia a menor perspectiva de se viver disso. Eu não entendia o que era viver de produção cultural. Embora já existia uma cena que já, tipo assim, de pessoas mais velhas que eu, não sou o mais velho de Brasília, inclusive, que tá sendo cultural. Que a galera fazia no Comic. Exatamente. O Magneto. Exatamente. Essa galera aí, Calango Pensante. Falando pensante. E aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo com a experiência de rimar em outros estados, de começar a ganhar. A primeira vez que eu ganhei um cachê pra batalhar, eu falei, não, peraí, estão me pagando pra eu fazer isso que eu amo, que eu faço de graça? Não é possível que isso é real. E eu fui entendendo que existia maneiras de viver disso. E depois de entender esse passo, eu entendi que existiam maneiras de viver disso que não necessariamente era para eu ser o artista, mas eu podia fazer a pessoa acontecer. E aí teve uma vez que me chamaram para fazer um evento e falaram, ó, vai ter uma batalha de MCs nesse evento tal, e vocês têm, sei lá, R$200, e era R$200 para dividir com os 16 MCs, com, sei lá, não tinha jurado na época e tal. Aí eu falei, pô, só isso de dinheiro? Tipo assim, era pouco já na época. E eu entendi que essa pessoa, na verdade, ela tinha acessado outro recurso e que ela que estava destinando como seria isso. E eu falei, poxa, mas eu acho que eu quero ser essa pessoa para gerenciar melhor esse recurso, para entender que eu posso disseminar melhor isso, eu posso fortalecer mais artistas, mais iniciativas, mais coletivos. E aí eu fui entendendo com essa experiência mesmo, tipo assim, existem outros caminhos que não apenas um dos holofotes para você viver da sua parada. E não só, tipo assim, MC de batalha, eu só vou ganhar o Nacional e vai mudar a minha vida. Não necessariamente, não necessariamente. Eu sei que o Nacional é um sonho, a Batalha da Aldeia é um sonho, mas existem casos de pessoas que batalharam e hoje em dia não estão mais em evidência, ou no que a galera chama de hype e tudo mais. E, exato. E assim, eu acho que você tem que estar estudando a todo tempo esse mercado e o seu personagem artístico. Hoje eu tô aqui na Batalha Terminal. Ontem eu estava na Unidade Internacional de Santa Maria, fazendo rima para os menores que estão em medida socioeducativa. Sábado eu vou apresentar um festival de música como mestre de cerimônias. No mês que vem eu tô no Elemento em Movimento, fazendo organização. Ninguém nem vai me ver no palco, mas eu tô fazendo a coordenação do palco. Mas eu sou o mesmo Biro, só que meu povo tem vários tentáculos. Eu acho que é sobre isso, sobre você descobrir os seus tentáculos e ir fortificando eles sempre. E eu não sou diferente de nenhum que está aqui. Qualquer um sabe fazer o que eu consigo fazer. Qualquer um é capaz de escrever um livro de poesia, ou de escrever uma música sertaneja, ou de fazer uma batalha, ou de produzir uma parada, ou de escrever um projeto. Então assim, eu não acho que o que eu faço é extraordinário no sentido de, caralho, eu sou um gênio. Não, eu só estudei esses caminhos e me dediquei a eles. E é uma matemática simples, se você se dedica, as coisas vão acontecer. Foi mal, Aurélio, por conta da... Não, BH tem preferência. Você vai ser... Vou fechar. Tá bom, é uma dúvida. Quando você escreveu seu livro, como foi a ideia de você escrever seu primeiro livro, principalmente, assim, que tem várias poesias? E qual foi como foi a sua inspiração? Por assim, cara, eu vou, como já é poeta, né? Muito poeta tem sua inspiração. Eu tive minha inspiração do primeiro foi com o Zezinho e com o nosso eterno primeiro, né? Sim, pode ser. Poeta dele. Quando eu comecei a fazer poesia, eu já tenho 4 anos e eu tive essa ideia de fazer com as poesias. Eu primeiro tive uma meta dessa, uma meta de fazer 100 poesias. Eu acho que já passei até de 500 poesias maneira. Então, a minha ideia de fazer um livro é chamado Nascimento de um Poeta, que é para cada poesia vai ser um texto específico. Eu queria perguntar para você qual foi a ideia, como surgiu essa ideia, tipo, do nada, onde você estava, como que foi, tipo, loucura, estava escutando música, estava andando por aí, conhecendo alguém. Para nascer o livro, você disse? Nascer o livro. Na real, bom demais, boa pergunta. Eu sempre escrevi poesia desde quando eu era muito novo mesmo, desde quando eu era criança. Tipo assim, 9, 10 anos tenho registros meus poéticos, coisas bem infantis e tudo mais. E aí, beleza, fui escrevendo poesia, algumas adolescentes, depois fui exercendo esse ofício. Meu pai também escrevia poesia, mas eram poesias mais de amor ali, meio que pra minha mãe, uma parada assim meio romântica, bonitinha, tá ligado? E aí, em um determinado momento, depois já de maduro, dentro das batalhas de rimas, eu falei, cara, acho que eu quero lançar um livro, saca? Acho que eu queria condensar as melhores poesias que eu tinha feito naquele momento e lançar esse livro. Então eu peguei 50 poesias, criei uma história que as conectasse e falei, olha, eu acho que isso é legal para lançar esse material, porque eu acho simbólico lançar um livro.
tem MCs que são inspirações minhas que tem livros lançados. Renan Inquérito, Emicida, Rashid, Marcão Aborígene aqui do Distrito Federal. Enfim, e eu sinto que a literatura ela é uma forma de você enriquecer sua mente, expandir seu conhecimento, seu vocabulário. Eu recomendo que vocês leiam não só poesia, mas todo tipo de literatura, notícias e tudo mais. Isso com certeza vai se refletir no seu freestyle, sacou? Então acho que foi muito por isso, acho que para materializar uma obra mesmo, para ter uma parada tipo assim, caramba, se um dia eu tiver filho, né, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Pra finalizar aí, Ronald, provoque. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito legal estar aqui, muito legal você, Birubiru, estar aqui. Maneiro. Porque eu sei que você é uma referência para muitas dessas pessoas, para mim inclusive. Agradeço. Eu queria pegar um corte da sua carreira da época de batalha. Beleza. Eu queria saber, eu queria que você compartilhasse com a gente a coisa mais legal que aconteceu da época de batalha, que você tem uma lembrança que vai ser eterna. E eu queria que você também compartilhasse desse corte de MC uma grande frustração que você teve. E uma última, eu gostaria que você, com essa entidade que você criou de você mesmo, essa referência que você tem, se você, vamos dizer que você está num lugar mais alto e observa toda essa cena de batalha do DF hoje, o que você falaria para todas elas, para que houvesse uma evolução ou uma melhoria? Bela pergunta, tá? Mas calma, Ibrão. A primeira pergunta ele não vai responder aqui agora, que é a melhor sensação que ele teve, porque a gente está com um projeto chamado Hip Hopismo. É verdade. Que é pegar as rodas de conversa e transformar num material didático de militância digital nas redes sociais. E aí, se vocês quiserem saber a resposta da primeira pergunta, o vídeo vai sair meio-dia no site Hip Hop. Fui usado. Mas as outras duas, né, com certeza ele vai responder. A frustração. Calma. Vou desobedecer o Morfeito rapidão. Eu respondo, não. Calma. É porque eu vou ser hipócrita também, né? Eu respondi uma lá e vou responder outra aqui, mas é porque tem a ver, tem duas. É muito massa a pergunta, porque a maior frustração e talvez uma das maiores alegrias, elas foram no mesmo lugar, que foi no Viaduto Santa Teresa, lá no duelo de MCs DFS BH. Foi diferente da resposta, porque aquela foi mais, acho que, emocional, arquivo confidencial, Faustão. Mas esse dia é legal de falar porque é um dia que mudou a história do freestyle de Brasília para sempre, não porque eu estava lá. Vou contar a história. Foram 8 MCs do Distrito Federal batalhar no Viaduto Santa Teresa contra 8 MCs de Minas Gerais. E os caras de BH, eles eram nossos ídolos. E eles nem sabiam quem era a gente. Não existia holofote pro freestyle de Brasília. Não existia Batalha do Museu, não existia Neurônio. Existia o Calango Pensante no Conic uma vez por mês. E às vezes o Rima Forte no Recanto das Emas. Às vezes mesmo. Então a gente não tinha uma cena de batalhas ativa. Coalhada fazia. E os manos eram os nossos ídolos. Então assim, quando a gente foi batalhar lá, a gente foi na van, eu lembro direitinho. Tava eu, Dedjá, Zen, enfim, essa galera antiga. E eu lembro de eu falar pro Dedjá, caralho, eu não queria enfrentar o Douglas Jean, porque ele é meu ídolo. Eu, tipo assim, eu virei MC mesmo depois de ver a rima do Dr. Dolittle, do Douglas Jean, todo mundo já deve ter visto. Se eu ver essa rima até hoje, eu dou vontade de chorar, eu grito, dou tapa no computador, assim, como assim, velho? Gente, isso tem 16 anos essa rima, tá ligado? E eu lembro do Dedjá falar, pô, não queria pegar o FBC. E a primeira batalha, aí a gente chegou lá em BH, a gente nunca tinha rimado pra mais do que 30 pessoas. Chegou lá, tinha 2.000 pessoas no BH. Falou, mano, que porra é essa? Isso em 2012. E aí, primeira batalha da noite, Dedjá FBC, Dedjá perdeu, mas perdeu batalhando bem. E a segunda batalha foi eu versus Douglas Jean. O Douglas Jean parecia um Saiyajin pra mim, ele tava meio que iluminando como se fosse o Goku. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui na minha da frente desse cara? Ele farmava muita aura, antes da aura existia, o cara farmava a aura, tá ligado? E ganhei do Douglas Jean. Tipo assim, isso foi a parada que eu lembro quando eu ganhei do Douglas Jean, eu falei, vou dar um rolê pelo Viaduto e aproveitar meus momentos de fama. E as pessoas estavam tipo assim, caralho, esse moleque veio da onde? Ele ganhou do Douglas Jean, tipo, enfim. E aí fomos até a final foi na UI versus FBC, FBC foi campeão. Mas esse dia mudou a história das batalhas aqui no Distrito Federal, porque foi dessa viagem que o Zen fundou o museu,
o Zen fundou o Neurônio, o Dedjá fundou a Praça é Nossa, e a gente entendeu a importância de ter batalhas acontecendo periodicamente. Então começamos a ter batalha todos os domingos no museu, todo sábado na Praça é Nossa, e também o Neurônio acontecendo de forma mensal. Então essa foi talvez uma das minhas grandes alegrias. E uma das grandes frustrações foi quando eu fui pro Nacional. Eu fui o primeiro MC de Brasília a ir pro duelo de MCs Nacional em 2012. Pra vocês terem... Juro que vai ser rápido, tá? É 2 minutinhos de ideia. Pra vocês terem uma ideia, a seletiva naquela época, o estadual, que hoje em dia tem seletivos e tudo mais, foi uma batalha surpresa, pra vocês terem uma ideia. Não que tira o mérito de quem foi lá no Nacional, tá ligado? Mas assim, foi uma batalha assim como hoje, e aí o cara falou, então, quem ganhar vai representar Brasília no Nacional. Fui lá, exatamente isso, eu juro por Deus, tem vídeo dessa batalha, tá ligado? Aqui na Casa do Cantador. E a gente já tinha ido lá em Belo Horizonte. A gente foi em Belo Horizonte em fevereiro, o primeiro nacional foi em setembro. E eu ganhei essa batalha e fui representar Brasília no primeiro nacional da história. O primeiro nacional só tinham 8 MCs, só tinham 6 estados. Era 2 de Minas, que era o TIM e o FBC novamente, eu, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio e Espírito Santo. Só as regiões mais próximas ali e 2 estados do Nordeste. Então também é legal observar o quanto que virou o duelo de MCs nacional. E eu lembro que teve show do Emicida também nesse dia. E eu batalhei contra o Gênio MC, que é um MC lá de Pernambuco, finado Gênio, saudoso, que esteja em um bom lugar, que depois acabou falecendo. E a primeira fase foi de tarde e a segunda fase foi bem no final do rolê. E eu tava muito nervoso, eu sempre fui um cara muito ansioso. Tipo assim, embora eu acho que eu consiga mascarar bem essa ansiedade, eu sempre fiquei muito nervoso pra batalhar. É uma parada que mexe muito comigo. Igual eu falei brincando assim, eu não tenho coragem de batalhar hoje porque isso, cara, me dá piriri. É uma parada muito assim, que mexe com o psicológico de uma forma muito tensa, tá ligado? E eu tomei uma cerveja e eu acho que eu posso ter tomado alguma coisa de algum copo, enfim. Quando eu fui batalhar com a Mira Potira, eu já não estava ali presente naquele palco. Então, esse foi um trauma que eu tive, porque eu nem lembro do que aconteceu. Até é difícil falar sobre isso hoje. E batalhei com ela, fui muito mal, fui vaiado, enfim, foi uma parada muito tensa, foi a minha maior frustração. Eu lembro de no outro dia eu acordar e não ter percebido que essa batalha aconteceu, do tanto que eu estava ruim. Misturando ansiedade com álcool, enfim, com todas essas coisas envolvidas. Não sei se alguém me deu alguma bebida que eu possa ter passado mal, às vezes o cara tava doidão, me deu uma parada, enfim. E isso foi tão traumático que eu demorei uns 8 anos para assistir essa batalha de novo, porque eu não tinha coragem de me enxergar naquele papel, de me ver tão vulnerável, numa parada muito negativa, eu diria, saca? E aí um grande amigo meu, que é o Pedro Old, um dos grandes nomes das batalhas de MCs, ele falou, não, vamos assistir essa batalha, vai ser bom pra você superar esse trauma. E aí eu assisti, tipo assim, quase 10 anos depois, falei, caralho, bota fé, é isso. Então essa foi a minha maior frustração, que eu não soube lidar durante um tempo, por isso que eu acho que é importante a gente falar sobre saúde mental. Se fosse hoje em dia uma frustração dessa, talvez eu tivesse buscado ajuda terapêutica, talvez eu tivesse tido um ombro amigo para trocar uma ideia. Então assim, hoje eu consigo falar sobre isso, até para falar para os MCs, tipo assim, a sua melhor derrota, ou a sua maior vitória, a sua pior derrota, elas vão durar o mesmo período de tempo, e a vida continua, e você não se cristaliza pelo seu maior feito ou seu pior feito. Eu ainda estou aqui, fazendo batalha, fazendo poesia, mesmo tendo ganhado do Douglas Jean e mesmo tendo perdido de maneira vergonhosa no Nacional, sacou? Eu ainda sou esse cara que estou aprendendo, que estou espalhando as palavras e que tenho fome de realizar essa parada. E respondendo muito a última, rapidamente, eu diria que é importante que a gente se enxergue como fazedores de arte e produtores culturais, entenda a responsabilidade disso como cena, e entenda o simbolismo disso, de ocupar os espaços públicos com arte, com cultura, e a responsabilidade que isso traz para com a vida do seu irmão e da sua irmã que está na roda, nesses laços de afeto que a gente constrói, nas amizades que a gente tem. Às vezes vocês veem mais as pessoas da roda de batalha do que seus familiares, do que, sei lá, às vezes sua mina, seu mano e tudo mais, e entender que existe um caminho para que você profissionalize isso e que consiga viver dessa parada, que não é fácil, que não é lúdico, mas que ele é real e ele é possível de ser atingido. Ele só vai requerer uma dedicação, uma disciplina e que você continue acreditando nessa parada. E deixar tretas muito pequenas de lado, como me disseram que tinha treta lá do norte, lá do sul, enfim. Eu nem tenho uma poesia minha que eu até falo nesse livro, tipo, sabe de que lado eu fico em tretas? Geralmente do lado de fora, tá ligado? Tipo assim, eu acredito que treta não agrega. A treta é aqui, na rima. Depois que acabou a batalha, vocês apertam a mão, se resolve, mas a importância do terminal é tão grande quanto a do Neurônio, quanto a da escada, quanto a do metrô, quanto as batalhas do lado norte, do lado sul, do lado da, enfim, de qualquer lugar. É isso, espero que tenha sido... Falei Muito demais, barulho falei pro demais. É isso, todo mundo que tá
pra vocês também, mano. Obrigado pela atenção, Parabéns galera. pra Eu sei que eu vocês. falei muito, mas estamos aí. E o Birubiru vai colar aqui ano que vem. Pra fazer outra roda de conversa. É isso. também. E batalhar ano que vem. Ano que vem eu Batalhar. batalho. Ano que vem eu batalho. Sentir firmeza, né, mano? É, Sendo gravado essa ideia aí que ele tá. Não consigo Mais uma vez que ele merece, hein? Barulho pro Birubiru! Agora barulho pro outro alter ego que ele tem, né? Barulho pro Biro Ribeiro! É o MC, escritor, produtor. Quantos nomes?